Eu vou jogar para a Letícia uma segunda matéria, até porque a gente está com um tempo bastante esgotado aqui, que é o PT, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, reforçou o pedido de cassação do mandato do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. E aí o PSOL, né, acabou pedindo a sua prisão. Né, o PT protocolou no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados um pedido complementar para que a cassação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro seja votado com urgência. E também hoje o pessoal pediu à Procuradoria-Geral da República que o parlamentar seja preso por tentar desacreditar o país internacionalmente. Né, o pedido do PT ocorre, é claro, após os Estados Unidos anunciarem as taxas de importação de 50% aos produtos brasileiros, né? E lembrando a todos e todas que o deputado federal Eduardo Bolsonaro se licenciou do seu mandato, viajou e se mudou para os Estados Unidos, onde, bancado pelo seu pai, Jair Bolsonaro, que afirmou que, inclusive, que transferiu para ele 2 milhões de reais para ele poder se manter nesse período nos Estados Unidos, e desde então ele vem articulando com o governo norte-americano para a aplicação de sanções ao Brasil, e há também o ministro Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal por conta do julgamento de seu pai por tentativa de golpe de Estado. Letícia, inclusive o Lindenberg Farias, o deputado Lindenberg Farias, liderança do PT na Câmara, afirmou que o partido deve apresentar uma nova ação ao STF, né? E citou que o Eduardo Bolsonaro admitiu manter intensos diálogos, né, com autoridades do governo Trump, né? E aí eu queria que você analisasse qual que é a chance. É claro, pediu-se pedido de cassação, conselho de ética. Na sua avaliação, você que está em Brasília no dia a dia, qual que é a chance disso acontecer, da Câmara dos Deputados cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro por conta disso? A Câmara é difícil. Agora, esse pedido do PSOL, eu acho que ele não deve ser tão... a gente não deve achar que pode ser uma coisa tão simples assim, porque para o Eduardo Bolsonaro. Por quê? O Eduardo Bolsonaro, a gente está falando o tempo todo sobre essa questão da família, do posicionamento da família Bolsonaro em relação à taxação do Trump anunciada ontem. Por quê? Porque o Trump foi lá, escreveu a carta, falou: olha, Jair Bolsonaro, perseguido político, vítima política, meu amigo, o Brasil está sendo injusto com ele, o Supremo está sendo injusto com ele. O Trump politizou uma questão econômica, trouxe o Supremo para a briga. O presidente dos Estados Unidos resolveu atacar o Supremo Tribunal Federal no Brasil por causa do processo do Jair Bolsonaro. Beleza. O que está acontecendo em paralelo, que a gente sabe, a gente vem noticiando, e que o próprio Eduardo Bolsonaro falou claramente ao longo de meses. Ele se mudou para os Estados Unidos para buscar uma sanção contra o Alexandre de Moraes e, eventualmente, outros ministros do Supremo, e o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, e o Fábio Chor, que é o delegado da PF, que é responsável pelos inquéritos, por boa parte dos inquéritos do Jair Bolsonaro, que estão no Supremo. Então, não é só uma questão do Alexandre, eventualmente outros ministros, o Paulo Gonet, o delegado da PF. Beleza, essas pessoas estão no alvo, que a gente já noticiou aqui no UOL, a gente vem acompanhando essa história com muita atenção. O que acontece? A escalada que o Eduardo Bolsonaro foi trazendo para essa história, a cada momento que o Marco Rubio, que é o chanceler lá nos Estados Unidos, que ele falava: olha, a gente está aqui observando essa situação no Brasil. A cada pequena vitória dessas, o Eduardo bateu o tambor e falou: olha, fui eu consegui chegar até aqui. O que aconteceu ontem foi um outro nível. A situação, ela escalou ao nível do presidente dos Estados Unidos brigar com o Supremo Tribunal Federal no Brasil. É uma coisa muito séria, é muito grande. E botar uma tarifa de 50%, enfim. A partir do momento que isso tudo acontece, qual que é a reação do Eduardo? Ele vai para as redes, ele pega uma carta que ele fala que ele, junto com Paulo Figueiredo, que também foi denunciado ao Supremo por tentativa de golpe de Estado, que também mora lá nos Estados Unidos, eles dois escreveram uma carta. E ele fala: olha, aqui o Brasil, tá o Supremo, no processo do meu pai, o Brasil tem que olhar, tem 3 semanas antes dessas tarifas entrarem em vigor, então tem 3 semanas para correr com o relógio e recuar e fazer alguma coisa. Ele puxou para ele, não é só uma questão que a gente olha e fala: porque o bolsonarismo, a família Bolsonaro, não. O Trump falou na carta, o Eduardo assumiu para ele que
essa articulação dele trouxe este resultado. Foi isso que ele falou ontem, oficialmente, com uma carta enviada para as pessoas e lida e gravada nas redes sociais. Então, ele trouxe uma bucha de uma história muito grande para cima dele. O que acontece agora? Quais as consequências dessa história? Uma das consequências vai ser os partidos políticos que fazem oposição ao grupo político do Eduardo Bolsonaro, obviamente eles vão lá questionar e vão cobrar tal. Só que o processo no Congresso é muito peculiar, podemos dizer assim, né? Para não usar outros adjetivos. Então, por mais que ali muitos interesses e muitos grupos diferentes o negócio fique parado, pode ser que no judiciário a coisa tenha um outro ritmo. Por quê? Ao longo desses meses e ao longo dessa escalada, o que aconteceu? Lá atrás, em janeiro, fevereiro, o Eduardo falava e não estava... Ele estava ok, estava falando, estou aqui nos Estados Unidos fazendo isso, procurando o governo e o Congresso americano. Teve um determinado momento, foi quando o governo começou a se manifestar, porque o Supremo abriu uma investigação contra ele. O Eduardo, quando foi para os Estados Unidos, não tinha nenhum processo contra ele, não tinha nenhuma ameaça de prisão. Agora existe, inclusive, um pedido de prisão que o PGR vai ter que analisar. É isso, Sakamoto.